Olá, irmãos queridos. Estamos mais uma vez reunidos, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Os nossos estudos vão ao ar todas as terças e quintas, no nosso canal da Associação Irmão Benedito no YouTube e também nos nossos grupos de WhatsApp. E hoje, dando continuidade ao estudo, vamos para o capítulo 81, e o título desse capítulo é Ordenações Humanas. E o que seriam essas ordenações humanas, né? São as nossas leis aqui no plano físico, né? O conjunto de leis que regem a nossa sociedade, leis que devemos seguir para que possamos ter um convívio harmonioso, né? Então, hoje Emmanuel vai nos fazer refletir na forma que a gente se relaciona com essa estrutura, né, que a nossa sociedade se organiza. Sabemos que ainda vivemos numa sociedade que tem muitos problemas, né, nesse âmbito, mas o que nós temos feito, afinal, com relação a isso, né? E esse capítulo ele é muito interessante porque ele vem numa época em que estamos ali caminhando para um novo processo de eleições, e temos que refletir exatamente sobre de que maneira vamos nos comportar, como vamos nos relacionar com os irmãos, né? Uma época que estamos ali com os ânimos exaltados, né? Grupos ali, prós e contra, muito fervorosos e muito intolerantes muitas vezes, né? Então, será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está se comportando da maneira que deveríamos? Né? Então, Emmanuel vai nos fazer refletir sobre isso hoje, né? E o versículo que ele nos traz, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. E diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. E ele diz assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Né? Então, quantas vezes vemos aí na história da nossa humanidade, né, indivíduos que encontram nas palavras do Evangelho argumentos para justificar revoltas e guerras. Né? Então, muitos homens moldam o Evangelho à sua maneira de pensar e às suas crenças pessoais e utilizam equivocadamente o Evangelho para justificar atrocidades, né? Porque no final das contas aceitar a mudança é muito difícil, né? E aceitar a forma pacífica que Jesus queria mudar as criaturas ainda hoje é difícil para muitas pessoas, né? Porque Jesus, ele foi muito incompreendido ao seu tempo, né? E é incompreendido ainda até hoje, porque muitos esperavam ali um Messias à moda dos antigos profetas, né? Capaz de lutar com armas, de guerrear para libertar o seu povo do jugo dos romanos, né? E Jesus era exatamente o oposto disso. Ele queria mudar através do amor, ele não queria mudar as leis, ele queria mudar as criaturas. Queria mudar a mudança interior das criaturas, era isso que Jesus quis nos ensinar, né? Jamais praticar a mudança através da guerra. Inclusive, acho que a única passagem na Bíblia em que nós vemos Jesus um pouco mais rebelde, digamos assim, é naquela passagem que ele entra no templo, né? E o templo ali está tomado de vendedores e de cambistas e ele destrói tudo, né? Acho que a única passagem que Jesus é um pouco mais, assim, rebelde, né? Porque no resto do evangelho ele só fala de amor, né? De paz, de tranquilidade, jamais de guerra, né? Então muitos pegam aí essa passagem de Jesus, aquele pequeno momento em que ele ficou um pouco mais nervoso, digamos assim, que ele teve que ser um pouco mais duro, talvez, né? Para que a gente pudesse entender, e usa isso como um argumento, né, para justificar alguma revolta, quando na verdade Jesus não queria nada disso. E Emmanuel continua: há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem, né? Então, Jesus nos disse em uma de suas passagens aí mais famosas: dai a César o que é de César
e dai a Deus o que é de Deus, né? Então nós devemos manter nosso compromisso com as leis de César, né? Ou seja, nosso compromisso com as leis que regem o nosso país, né? Sem nunca nos afastarmos das leis divinas, né? Dando a cada um o que lhe cabe, né? Devemos respeitar a ordem social que a gente vive aqui no plano físico, mas sem nos desviarmos dos ensinamentos do Senhor. E Emmanuel diz, a novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Então vamos pegar o exemplo dos primeiros cristãos, né? Que tanto sofreram perseguidos, foram torturados, queimados vivos, jogados aos leões, né? Eram irmãos ali que preferiam ir para o martírio a ceder à vontade de Roma, né? Quando Roma queria que eles renegassem o seu mestre, né? Renegassem ali as suas crenças, né? Então, esses irmãos, eles tinham muitos motivos para se revoltarem, né? E para buscar combater a violência que eles sofriam com mais violência, mas eles não faziam, porque eles eram fiéis aos ensinamentos do Senhor, né? Eles tinham ali aquela fé viva, aquela fé convicta, né? Na vida eterna, né? E nas palavras do Mestre. E não há testemunho maior do que se entregar ao martírio em nome do Senhor, né? Sem o revide, sem a revolta, sem a violência, né? Então essa era a maior arma que os cristãos tinham, né? Foi a forma que eles venceram esses momentos ali difíceis, né? Podemos pegar o exemplo de Estevão quando foi apedrejado. Naquele momento ali do seu martírio, né? Sofrendo ali o apedrejamento, ele olha para o céu e vê Jesus ao lado de Deus. E seu semblante se modifica completamente, ele fica ali até com uma certa felicidade por estar passando por aquela provação em nome de Deus, né? E era uma coisa que os romanos e os próprios judeus não entendiam, né? Os que não tinham a crença em Jesus. E não só Estevão, como muitos outros, né? Quantos cristãos foram jogados às feras, e no momento em que eles entravam ali no Coliseu para serem comidos pelos leões, eles cantavam, louvavam ao Senhor até com uma certa felicidade. E era algo muito incompreensível realmente, né? Até nós hoje em dia temos certa dificuldade em compreender, mas era justamente essa fé, né? Essa fé viva que eles tinham nas palavras do Senhor. E era com isso que eles lutavam contra a violência, né? Mostrando que não adiantava, eles podiam fazer o que eles quisessem, nada ia tirar a convicção que eles tinham em Jesus e em Deus. E Emmanuel continua. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Então, os cristãos ali, eles eram fiéis a Deus, né, sem fomentar a revolta contra César, né, mas eles não se curvavam quando César, né, ou Roma, queria impor a renúncia a Deus e a Cristo ou aos seus princípios, né, preferiam então a morte, a ter que se curvar à tirania insolente de Roma. E essa era a resposta que os cristãos davam, né? A resposta justamente da não violência, como a gente estava falando antes. Quanto a nós, né, trazendo aqui para os dias atuais a nossa realidade, também não devemos fomentar o ódio quanto àqueles que regem a lei do nosso país, né? Porque eles estão lá por algum motivo, né? Então, cabe a nós fazer a nossa parte, sendo ali cidadãos de bem, né? Seguir as leis dos homens, sem nos afastarmos das leis divinas. É claro que podemos questionar, né? Podemos reivindicar por mudanças, mas sem nunca fomentar o ódio e disseminar a desordem. E Emmanuel diz, se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno, né? Então,
Se a lei dos homens é falha, e essa nós sabemos que é, a lei divina não é. A lei divina, ela é implacável, né? Nós sabemos que ninguém foge da lei divina. Essa sim é justa. Então, se, né, as pessoas que estão ali comandando o nosso país, né, os detentores ali da lei, que têm ali os seus respeitosos cargos, né, se por acaso eles percorrerem por caminhos tortos, certamente no momento oportuno, a lei divina agirá sobre eles. E Emmanuel diz: essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo e a harmonia. Então, se nós somos verdadeiros cristãos, né, sabemos que a lei divina se aplica a todos nós, independente de cargo, de fortuna, de fama ou de poder, né? E por nós crermos nisso, não devemos nos revoltar ou transgredir as leis terrenas, né? E Emmanuel diz: não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontra. Então, devemos fazer a parte que nos cabe, né? Para que essa engrenagem das leis que nos regem sigam funcionando em harmonia. Então, aqueles que estão em desajuste com essa engrenagem, vamos deixar ao cargo da lei divina, né? Que essa fará a sua parte quando realmente for necessário. E ele diz: é possível que, muitas vezes, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Muitas vezes as coisas não são como nós gostaríamos, né? Mas isso não é só no campo das leis, né? É o campo da vida, né? A gente muitas vezes não trabalha com o que a gente gostaria, a nossa casa não é do jeito que a gente gostaria, a nossa família não é do jeito que a gente gostaria. Então, muitas coisas na vida não são como a gente gostaria, né? Muitas coisas não são como nós gostaríamos que fossem, né? Mas para tudo há uma razão de ser, né? Você não está aí por acaso, eu não estou aqui por acaso, os políticos não estão lá por acaso, né? Cada um está onde tem que estar e fazendo o que tem que fazer. E isso está além da nossa compreensão. Então, como Emmanuel diz aqui, Jesus nos coloca onde deveríamos estar e que nós possamos fazer o melhor onde quer que a gente esteja. E essa frase de Emmanuel que ele vai dizer agora é maravilhosa, né? É algo que a gente realmente tem que refletir sobre. Ele diz assim: tens algo de sagrado a fazer onde respiras nos dias de hoje. Então, onde a gente está respirando no dia de hoje, onde quer que a gente esteja, nós temos algo de sagrado a fazer. E ele diz: com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Então, a cada novo dia, onde estivermos, temos algo de sagrado a fazer. Nós somos condutores do amor divino, né? Então, devemos manter a sintonia com o alto. E se nos revoltarmos, essa sintonia será quebrada. E ele diz, para finalizar: recorda-te de semelhante verdade e submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Então vamos nos submeter às ordenações humanas, fazendo a nossa parte por amor ao Senhor, tendo em Jesus, que é o nosso guia e nosso modelo, sendo ali o referencial para tudo o que a gente deve fazer. Buscando sempre não nos revoltarmos, porque aí quebraremos essa sintonia, né? E nessa estrutura que estamos agora, caminhando aí para esse processo, teremos ali vibrações muito densas, né? Energias muito densas. Então, vamos tentar manter a nossa ordem mental, vamos tentar manter a nossa sintonia, vamos lutar contra a revolta, contra o ódio, né? Tentar ali não alimentar discussões desnecessárias, né? E fazer a nossa parte, que é sendo sincera com o que pensamos,
agindo com o nosso coração, pensando na coletividade, no bem maior do nosso país, né, e das pessoas que a gente ama, orando, né, para que seja feito melhor, para que os espíritos aí amigo, a espiritualidade amiga ali que trabalha conosco, para que possa permitir, né, que ocorra o que for melhor para todos nós. Então essa é a parte que nos cabe, é orar, ter fé, né, agir com o nosso coração, né, participar do processo, né, nunca nos ausentando da nossa responsabilidade, participar do processo, mas de forma tranquila, de forma pacífica, tendo fé de que tudo vai ser feito como tem que ser, né? E a gente tem que fazer só a nossa parte. Parece pequena, mas que é muito necessária, né? E é isso, meus irmãos. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito. E nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo para que nos ajude, para que nos ilumine, que ilumine todo o nosso país, todas as pessoas, ilumine aí as mentes dos nossos governantes, né, do nosso presidente, de todas as pessoas que estão envolvidas, para que seja feito o que for melhor para todos nós, tá bom? Que assim seja, então, e até a próxima. Um beijo.